Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o 9º encontro da nossa série sobre virtudes. E nós chegamos hoje, finalmente, à última das virtudes teologais, e a gente poderia comparar essa virtude na nossa, imaginação, na nossa comparação com uma obra, com uma construção, a esse momento no qual a nossa obra está concluída, está acabada, foi muito bem feita, a gente está satisfeito com ela, e a gente vai então ver essa obra e mostrar essa obra aos amigos. Vamos imaginar que seja uma casa, e a gente então vê como ela foi bem feita e como isso dá satisfação a gente. Inclusive, a gente pode imaginar que essa casa esteja até decorada, tenha cortinas na janela, quadros na parede, flores no jardim. Essa decoração a gente pode comparar às nossas emoções. As emoções não são a estrutura, não são o fundamento, a gente não deve nunca fundamentar as nossas ações sobre as nossas emoções. Elas são apenas coisas normais, humanas, que Deus nos deu e que colorem a vida, por assim dizer. A casa em si tá lá sem a decoração, mas o quadro na parede, a cortina na janela fazem, obviamente, a casa adquirir uma personalidade, adquirir cor nesse sentido. E a gente vê então essa obra realmente acabada, inclusive com a decoração no lugar, e a gente diz, bom, não falta nada aqui. Por um lado é verdade, por outro lado falta ainda a rigor tudo. A obra foi feita para um objetivo, ela foi feita, no caso de uma casa de família, para que a família more ali. E enquanto a família não está morando ali, enquanto a gente não escuta a voz das pessoas, as crianças brincando, não vê a bagunça das coisas típica de uma casa normal, onde as pessoas estão vivendo, a rigor ainda a casa está vazia. Ela não está servindo ao seu propósito. E da mesma forma, nas nossas virtudes, essa última virtude teologal também se baseia nas outras, também precisa de justiça, também precisa de prudência. Essas outras virtudes todas são importantes ainda nessa última virtude teologal, mas ela é o ponto final, ela é o objetivo, ela é realmente aquilo para o qual nós caminhamos e sem o qual todo o resto, a rigor, não faz sentido. Que virtude é essa? São Paulo nos diz de uma forma tão forte, tão poética, na segunda carta aos Coríntios: se eu tiver todo o conhecimento do mundo, se eu falar todas as línguas, se eu, inclusive, tiver uma fé fortíssima, pode ser também, se eu, inclusive, doar minhas coisas todas aos pobres, ou se eu for uma pessoa de extrema penitência, e se eu não tiver caridade, eu nada sou, diz São Paulo. No fundo, aquilo tudo serve muito mais para o meu orgulho, serve muito mais, às vezes, inclusive, para a minha perdição, do que para a minha salvação. O amor, a caridade, o amor de Deus é essa essência da nossa fé, essa essência da vida, a gente sabe isso intuitivamente, é o que realmente transforma a vida, é o que realmente convence, é o que realmente atrai, é o que realmente aproxima. Quantos estudos psicológicos existem justamente comprovando como o ser amado e amar é completamente essencial na vida, por exemplo, de uma criança. Como isso encaminha com saúde ou justamente desestabiliza completamente uma pessoa. O saber se amado incondicionalmente e o poder também desenvolver a sua personalidade. O amor é completamente essencial e no fundo, é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo deseja. Por isso, no fundo, a gente sabe intuitivamente que o céu, que a vida eterna é isso, é amor. São João Evangelista diz: Deus é amor. Essa é a definição que a gente consegue dar de Deus. Mas o que é esse amor? Esse amor que Santo Agostinho diz justamente: ama e faz o que queres, ou seja, esse amor verdadeiro no qual estão incluídas todas as outras virtudes. Se a gente realmente ama, a gente é justo, a gente é prudente, a gente tem temperança, a gente é forte, a gente tem fé, inclusive esperança. Esse amor, obviamente, não é aqui o sentimentalismo, não, que no fundo é sempre egoísta um pouco, né? A gente, quando é sentimental, a gente no fundo está pensando sempre muito mais na gente mesmo.
Esse amor não é também ir pelo mundo corrigindo os outros, esse amor não é absolutamente se meter na vida dos outros e ser, né, dessas pessoas que dizem tudo, sabem tudo, organizam tudo, controlam tudo. Esse amor não é ficar dando lição de moral, né? Absolutamente é uma virtude, como todas as virtudes, a rigor, discreta, quieta, humilde, obviamente. Esse amor não é também apenas esses aspectos que a gente vê que são reflexos desse amor maior, que é, por exemplo, a amizade, que é, por exemplo, né, o amor sexual, que é, por exemplo, enfim, né, o gosto que a gente tem por certas pessoas. Essas coisas são reflexo desse amor maior. A caridade a teologia cristã nos define essa vontade firme, por isso é uma virtude, de fazer o bem, independentemente da situação, independentemente de se a gente recebe agradecimento ou não. É algo que não vem de nós, por isso é uma virtude teologal, é algo que vem de Deus. A caridade já é em si uma resposta. Muitas vezes a gente pensa, mas será que vale a pena ser bom? Vale a pena realmente amar? Vale a pena realmente ajudar? Porque tantas vezes, né, a resposta que a gente tem para esse amor é uma resposta que não condiz com o amor que a gente deu. A gente recebe ingratidão, a gente recebe inclusive às vezes perseguição, a gente recebe mal entendidos e a gente fica então balançando, né, a nossa decisão numa lógica que é meramente humana. Se eu dou e não recebo, a rigor porque eu dei. A resposta é a lógica divina. A gente ama porque Deus já nos amou. A gente ama porque o amor de Deus está, de certa forma, tão forte em nós que ele irradia para os outros. O amor que a gente dá aos outros, o amor verdadeiro, ele é já uma resposta, ele é já como uma fonte que está borbulhando aquilo que Deus nos deu. E, portanto, realmente só consegue amar verdadeiramente, amar fortemente, amar até o fim, amar até a morte, por exemplo. Vamos pensar num São Maximilian Kolbe, por exemplo, que dá sua vida pelos outros. Quem está ancorado em Deus, porque senão a gente mesmo não tem força, a gente mesmo fica nessa lógica pequena de eu dou o que me dão e, enfim, né, eu faço bem àqueles que me fazem. E é o que Jesus nos diz constantemente no Evangelho. Andar a segunda milha, dar o outro lado do rosto, ajudar mesmo quem não te ajuda, amar o inimigo, isso é o cerne da mensagem cristã. Deus nos ama tanto, inclusive, não só porque nos criou e nos chama à vida eterna, mas porque nos mandou o seu próprio Filho, que justamente, né, sofreu e morreu por nós, para que seja aberta para a gente essa porta espiritual que vai além da morte, que vai até a vida eterna. Que a nossa resposta é uma resposta de alegria e de gratidão, de justamente fazer isso pelos nossos irmãos também, que é o que Jesus diz constantemente: fazei, amai uns aos outros como eu vos amei, assim como eu estou dando o exemplo, assim como Deus está mostrando. Vão e fazem isso uns para os outros. Essa vontade firme, portanto, de fazer o bem, não tem nada a ver com ser bobo, não tem nada a ver com ser ingênuo, não tem nada a ver, enfim, né, com ser aplaudido ou não, ser visto ou não, ser recompensado ou não, ser agradecido ou não. É, de novo, a parábola do bom samaritano no Evangelho. Ele era, inclusive, samaritano, o outro era judeu, a rigor politicamente eram inimigos, ele não conhecia a pessoa, ele não sabia por que a pessoa estava ali jogada no chão. Ele podia perfeitamente, né, dizer: eu não tenho nada com isso, ou se ele está aí é porque alguma coisa deve ter feito, ou ele podia, como os outros que passam anteriormente, inclusive, né, sacerdotes e etc., gente intelectual, dizer: eu não vou me meter nisso não, só vou arranjar problema. E isso que faz o bom samaritano, isso é justamente a imagem, né, da caridade que Deus nos ensina. Ele não julga, não pergunta, não faz alarde, ele apenas ajuda, levanta a pessoa, faz a pessoa que está caída de novo ser tratada como pessoa humana,
sem exigir nada, sem inclusive ficar para receber algum agradecimento, sem ficar pensando em si mesmo, que bem que fez. É essa disposição de realmente ajudar, de realmente se dar aos outros. Se dar sem desaparecer a si mesmo, não é se dar a ponto, né, de permitir que todo mundo me faça todo mal e eu, de certa forma, sou aqui, né, a pessoa escrava. Não tem nada com isso. O samaritano é uma pessoa perfeitamente consciente, sabe o que está fazendo, dá ordens ali ao homem, né, da estalagem. A gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu amo a mim mesma por amor de Deus e por isso eu amo ao próximo como a mim mesma. Esse amor não tem, portanto, né, nada de submissão no sentido psicológico que não é saudável. Ele é justamente essa vontade firme de fazer da vida um serviço, de fazer da vida um bem, de passar fazendo o bem. Por quê? Porque a gente vai conseguir construir coisas, ser aplaudido e agradecido? Não, porque isso já é uma resposta. Isso já é, vamos dizer assim, como os santos dizem, o mínimo que a gente pode fazer em retribuição a tudo o que Deus nos dá, a tudo, enfim, né, que nós recebemos externa e internamente de Deus. Essa caridade, na verdade, portanto, como a gente dizia, resume todas as outras virtudes. As outras virtudes sem a caridade podem ser, inclusive, causa de orgulho, podem ser causa da nossa perdição, de certa forma. Fé, de certa forma, até o demônio tem fé, porque sabe que Deus existe. Essas coisas não nos salvam se elas não nos levam realmente a essa doação de nós mesmos. A teologia protestante, a teologia católica aqui diverge. O que nos salva, diz a teologia católica, não é a nossa fé. A fé é importantíssima, a fé obviamente nos ajuda nesse caminho. O que nos salva não é também, ao contrário do que muitas vezes os protestantes pensam, que os católicos dizem, fazer muitas coisas. O que me salva não é, né, uma nota de todas as minhas ações na vida, absolutamente. Pode ser até que eu tenha feito muito poucas coisas, pode ser que eu tenha morrido muito jovem, pode ser que eu fosse uma pessoa doente e, portanto, pudesse fazer muito pouco. Pode ser que eu não seja extremamente capaz, nem inteligente, não consiga fazer coisas grandes. Não é o que eu faço que me salva. O que me salva é o amor. O que me salva é aceitar no meu coração que Deus me ama, reconhecer isso e deixar que isso se irradie. Como? Depende da situação, depende do que você pode fazer. Às vezes uma coisa grande, como a Madre Teresa de Calcutá, às vezes é um sorriso que a gente dá a uma pessoa e que alegra a pessoa. Não depende da lógica humana, não depende de contar no sentido humano se é grande, se é pequeno, se é melhor, se é maior, se é menos inteligente ou mais inteligente. Não é isso a medida. A medida é o que Nosso Senhor nos diz nessa passagem do Evangelho, que é tão bonita e que é não sentimental, que é objetiva e fortíssima. No fim da história, no fim dos tempos, Jesus diz: eu vou dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai lugar à minha direita. E as pessoas vão perguntar, mas por que, Senhor? E Jesus vai dizer, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede, me deste de beber, porque eu estava nu, porque eu estava preso, porque eu estava doente, e assim por diante. Essa é a medida. Essa não é a inteligência, não é a capacidade, não é a quantidade de coisas que a gente fez, não é a rigor nem as outras virtudes, a não ser que elas estejam encaminhadas todas nesse sentido. A última palavra é: eu tive fome e me deste de comer. Veja bem que Jesus não está dizendo, você veio, me corrigiu, me ensinou, fez isso, fez aquilo. Ele diz simplesmente, você me ajudou na hora que eu precisava. Pode ser que essa ajuda seja justamente, né, ensinando uma coisa, pode ser que essa ajuda seja simplesmente dando um pedaço de pão. Isso depende da situação, mas ajudar realmente, botar a pessoa para cima. E a quem a gente deve ajudar? Ao próximo, aquele que está perto da gente, aquele que a gente alcança
Não adianta ficar sonhando que eu vou ajudar pessoas que estão longíssimo de mim, ou fazer, enfim, né, teorias imensas sobre como deveria... O que Deus pede de mim é o que eu posso fazer. Se eu sou um político, pede de mim grandes coisas políticas. Se eu sou uma pessoa, enfim, né, que tem acesso a hospitais, a educação, pede que eu haja nesse sentido. Se eu sou uma pessoa cuja vida tem acesso a pouquíssima gente, ele pede que eu ame o meu próximo, sem escolha, sem dizer esse eu gosto, esse eu não gosto, esse é mais difícil, esse é menos fácil. Se eu tivesse uma situação diferente. Não, esse é o mandamento. Ama o seu próximo, aquele que está ali perto de você. Difícil, fácil, melhor, pior, isso é com Deus, isso não é conosco. E a gente repara, então, que realmente a caridade é uma virtude, ela exige de nós. Ela parece fácil, bonita, mas não é, ela exige de nós. Por outro lado, ela é modesta, ela é a que desce mais baixo, vamos dizer assim. Caridade a gente encontra a rigor em todo lugar. E quantas vezes a gente não encontra caridade justamente nas pessoas, né? Como no Evangelho, que são pessoas muito, enfim, né? Como eu, por exemplo, com esse hábito, ou que são pessoas que sabem, ou que são, às vezes, né, sacerdotes. Às vezes, nessas pessoas a gente não encontra caridade como deveria. Encontra tantas vezes em pessoas tão humildes e tão, enfim, né, inesperadamente. No entanto, essa caridade é aquilo que nos leva para o céu. A caridade é o que nos vai salvar. A palavra de Jesus, diz São João da Cruz também, no entardecer da vida, no fim da vida, Deus vai nos julgar pela caridade, pelo amor. Não é se eu escrevi muito, escrevi pouco, fiz isso, fiz aquilo, nem se eu fui muito religioso ou não, mas é se eu amei, se eu dei de mim mesma, se eu realmente deixei que essa luz de Deus, que esse amor de Deus passasse. E quando a gente age assim, entende isso, então a gente entende amar o inimigo, dar a vida pelos outros, perdoar uma porção de vezes a ofensa, passar por cima dessas coisas meramente humanas. Por quê? Porque no fundo é Deus que faz por nós, no fundo é o amor dele que é muito maior do que essas misérias, invejas, ciúmes e coisas humanas. É o amor de Deus que justamente nos faz passar por cima dessas coisas e dar de nós mesmos para os outros, porque Deus nos amou. Vamos pedir a Deus então que, sobretudo, como diz a Escritura também, o profeta Jeremias, que ele transforme o nosso coração de um coração de pedra em um coração de carne, que a gente não seja, como o Papa Francisco sempre diz, indiferente, que a gente realmente olhe nos olhos das pessoas que precisam, sinta o cheiro das pessoas, como diz o Papa Francisco, junto com a justiça, junto com a prudência. Todas essas coisas são importantes também para, de certa forma, regular a nossa caridade, mas que a gente realmente tenha um coração de carne, um coração que seja tocado pelo amor infinito de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.